Hoje é dia 15, né? 15 de fevereiro de 2023. Nós estamos vendo teoria das estruturas 1. Vou botar só aqui teoria 1. E hoje nós vamos calcular esforços internos em barras reticuladas e planas. No caso, nós vamos começar com esforços internos em vigas. Basicamente, esforços internos em vigas. Ok? Nós já vimos na aula passada de onde vêm os esforços internos, qual é a causa do esforço interno, e aí hoje a gente vai calcular esses esforços internos. Bom, então na aula passada nós tínhamos feito a explicação de qual que é a causa do esforço interno. O que é o esforço interno? Né? O esforço interno é uma força que surge dentro da estrutura que foi consequência de tensões que surgiram nas seções transversais. Essas tensões só surgiram nas seções transversais porque as seções transversais se deslocaram. Essas seções transversais só se deslocaram porque o eixo se deslocou. E o eixo se deslocou porque eu apliquei carregamento sobre o eixo. E eu considero agora, para calcular o esforço interno, um modelo de sólido deslocável. Eu equilibrei a estrutura considerando ela um corpo rígido e vou calcular os esforços internos considerando ela um sólido deslocável. Eu estou usando dois modelos diferentes para analisar a mesma estrutura. Uma hora eu considero de uma coisa, outra hora eu considero de outra. Isso só dá certo se os deslocamentos forem suficientemente pequenos. O que é suficientemente pequeno? Depende do que vai embaixo dessa viga. Né? Mas o suficientemente pequeno gira em torno de L sobre 350 até L sobre 500 do vão. Ok? Dito isso, o que nós vamos fazer agora? Calcular os valores desses esforços internos. Mas, antes de calcular os valores desses esforços internos, nós vamos ver algumas convenções. Por quê? Aqui, em isostática ou em teoria 1, a gente precisa ter uma certa agilidade para calcular esses esforços internos. Não dá para ficar passando 3 horas para calcular um esforço interno. Né? Quando a gente estava aprendendo, eu vou seccionar, colocar as forças na seção. Não, nós vamos trabalhar de uma forma mais otimizada. E para trabalhar dessa forma mais otimizada, eu vou apresentar aqui para vocês umas convenções, talvez vocês já tenham visto ou não, vamos apresentá-las aqui. A primeira convenção que importa a gente falar é essa daqui, é a convenção das fibras. O eixo você já sabe o que é aquela linha que passa pelo centróide de todas as seções transversais. O que é a fibra? Bom, a fibra é uma entidade imaginária. Eu imagino como se fosse a última demão de tinta que fica embaixo do eixo. Certo? É o eixo como se eu colasse um durex ali embaixo do eixo. Ela fica embaixo do eixo. O eixo em si já é uma entidade imaginária. Você não consegue pegar o eixo da estrutura e trazer para mim. Você consegue pegar uma cadeira e me trazer. Né? Você consegue pegar uma maçã e me trazer. Mas traz o eixo da viga, você não consegue. Você imagina uma posição geométrica, que é uma linha reta, que passa por todos os centróides de todas as seções transversais. Esse é o eixo. Agora você vai imaginar mais ainda. Você vai imaginar que embaixo dele estão essas fibras. Certo? Então, é um eixo que fica embaixo do eixo. Resumindo. É outro eixo. E as fibras, que no caso de viga, sempre ficam embaixo. Isso é uma convenção.
Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Agora vamos à convenção de sinais. Nós temos 3 esforços para calcular. O esforço cortante, o momento fletor e o esforço normal. Toda vez que eu vou calcular um desses esforços, eu vou calcular o esforço numa seção específica. Né? Numa seção específica. Numa das seções transversais do eixo. O eixo tem infinitas seções transversais. Aí eu vou calcular o esforço cortante. Onde? Em uma seção. Tenho que dizer onde que é. Não existe esforço cortante do eixo. Existe o esforço cortante da seção. Existe o momento fletor da seção. Existe o esforço normal da seção. Então, eu vou pegar alguma posição do eixo, alguma seção, e lá nessa seção eu vou calcular esses esforços internos. Com a seguinte convenção. Por exemplo, para o esforço cortante, se eu pego uma seção aqui, uma seção S, o esforço cortante será positivo se a esquerda da seção estiver subindo. E será negativo se estiver descendo. Só que é uma convenção difícil da gente trabalhar com ela num primeiro momento, porque se eu olhar para o lado direito, aí ele inverte. Mas tenham calma que a gente tem um jeito de contornar essa dificuldade, para a gente não ficar confuso. Mas é a convenção. O momento fletor é mais fácil. Por exemplo, se essa barra aqui flexionar desse jeito aqui, ó, se flexionar desse jeito, as fibras estão sendo distendidas, tracionadas, concorda? Se a fibra for tracionada, o momento fletor será positivo. Ok? O momento fletor será positivo. Do jeito que está aqui, ó. Eu olho para a seção e vejo que o momento está fazendo isso aqui com a fibra. Então ele está pegando essa fibra aqui e esticando ela. Certo? Se eu olhar para o outro lado e estiver esticando, também é positivo. Entendido? Não tem nada a ver com aquele momento que a gente calculava de reação de apoio, por exemplo. O momento de reação de apoio é assim. Assim é positivo. E ao contrário é negativo. Ele não tem nada a ver com fibra. Não confundam. Esse é um momento reação. A convenção dele é outra. A gente viu aula passada. Agora é o esforço interno. Se estiver tracionando a fibra, o momento fletor é positivo. Se estiver comprimindo a fibra, é negativo. O esforço normal, se ele estiver tracionando a barra, ele é positivo. Se ele estiver comprimindo a barra, ele é negativo. Isso é convenção. Ok? Eu falei para vocês que esses esforços eles são calculados em seções. Certo? Só que não dá para calcular em todas as seções, porque são infinitas seções, certo? Então, nós vamos calcular em pontos de interesse e a partir dos valores desses esforços internos em pontos de interesse, eu vou fazer o diagrama, ou o esboço do diagrama dos esforços internos, que é um gráfico que me permite ter uma ideia de como esses esforços internos vão se comportar ao longo da barra. Então, a partir de alguns pontos específicos, eu consigo ter uma ideia do que acontece em toda a barra. Certo? É tipo uma sondagem. Eu vou sondar aqui alguns pontos específicos, né? Igual a gente faz um ensaio de SPT, não é? Não dá para fazer 300 furos. Eu faço alguns furos e a partir daqueles furos eu faço uma ideia de como que o solo está se comportando, não é verdade? A ideia é a mesma aqui. Eu vou pegar algumas seções específicas em alguns pontos de interesse e a partir, aí eu vou verificar quais são os esforços internos nessas seções e a partir dessa informação eu vou ter uma ideia de como esses esforços internos vão se comportar ao longo de toda a barra. Entendido? Então, quais são os pontos de interesse? Os pontos de interesse são as extremidades, ponto de aplicação de força, né? E um ponto de interesse
que nós vamos precisar também é onde o cortante é zero. Isso aqui é um ponto de interesse. Nós vamos ver por quê. Porque onde o cortante é zero, vai acontecer uma coisa interessante lá. Tudo bem? Bom, agora que nós vimos as convenções dos esforços internos, vamos resolver um exemplo aqui e calcular esses esforços internos nessa viga. Antes de mais nada, aí já vai um lembrete da aula anterior, tem que calcular as reações de apoio. Então já começa aqui, ó. Somatório dos momentos em torno do ponto A é igual a zero. Essa é a convenção do momento de reação, né? Positivo. Aí eu vou aqui, menos, isso implica em quê? Menos 20 vezes 6. Peguem as calculadoras aí para vocês me ajudarem. Menos 20 vezes 6, mais 4R2, menos 30 vezes 6 vezes 3. Ok? Tudo isso aqui é igual a zero. Isso implica que R2 é igual. Aí vamos fazer aqui. 165 quilonewtons, né? Bom, eu posso fazer, como eu estou aconselhando para vocês o tempo todo, fazer o somatório do momento em torno de B, igual a zero. Para calcular a reação de apoio de forma independente. Então, vamos lá. Menos 4R2, concorda? Ou R1. Menos 4R1. Mais 30 vezes 6. Agora não é vezes 3 não, né? Porque ela fica aqui, ó. Ela fica 3 metros para cá. Então, em torno de A é 3 metros mesmo. Mais para cá é outros 3 metros. Só que, como aqui tem 4 metros, aqui vai dar 1 metro, certo? Tá vendo? Cuidado. Aqui é 1 metro. E aqui são 2 metros. Então, em torno de B é 30 vezes 6 vezes 1. Né? 30 vezes 6, ó. Fica menos 4R1 mais 30 vezes 6 vezes 1. Menos 20 vezes 2, né? Menos 20 vezes 2. É igual a zero. Então, isso implica que o R1, se eu passar ele para o outro lado, vai ser 180 menos 40 dividido por 4, né? 35? Então, quanto que é 35 mais 165? 200? Então, eu tenho aqui 30 vezes 6 dá 180, mais 20 dá os 200, certo? Então, R1 mais R2 igual a 200. Aí eu calculei eles de forma independente, tá certo. Entenderam? Então, como eu calculo, vou deixar isso aqui para vocês. O R1, vamos anotar ele aqui, eu vou trocar o R1 pelo valor dele, 35. R1 dá 35. E o R2, e o R2, 165. Ok? Agora eu vou calcular o esforço cortante. Quais pontos de interesse? Em A, em B e em C. Ok? O esforço cortante é o seguinte, sempre que tiver uma carga concentrada, e isso aqui é uma carga concentrada, sempre que tiver uma carga concentrada, no esforço cortante,
eu tenho que fazer uma seção ΔX antes e uma seção ΔX imediatamente depois da carga concentrada. Certo? Ok? Aí é o seguinte, a convenção do esforço cortante está aqui em cima. Se eu pegar a seção e olhar para a esquerda e a carga estiver subindo, o esforço cortante é positivo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar só para a esquerda. Porque no meu cérebro, subir positivo é uma coisa legal para o cérebro. Né? Se eu olhar para a direita, aí o que desce que é positivo, aí o cérebro não gosta muito disso. Quando desce, o cérebro geralmente associa a negativo. Então, para não dar problema de interpretação, nós vamos convencionar o seguinte, um procedimento, nós vamos adotar, não é nem uma convenção, agora nós vamos adotar o seguinte procedimento, vamos olhar sempre para a esquerda, certo? Porque o que sobe é positivo. Adotando esse procedimento, eu tenho uma seção aqui imediatamente antes e uma seção imediatamente depois. Né? Aí vamos lá. Cortante, a letra Q geralmente representa, cortante na seção A antes. Aí eu vou pegar essa seção aqui, certo? Olhando para cá, o que tem? Nada. Então, o cortante é 0. Aí eu vou cortante na seção A depois. Bom, como eu estou acumulando, eu vou olhar sempre. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tinha lá acumulado, 0, eu trago 0 para cá. Mais do que eu vou acumular, não tem nada a ver com o sinal de convenção. Mais do que eu vou acumular. Vou abrir parênteses aqui para dizer o que eu vou acumular. A seção depois antes não tinha nada. Depois essa aqui. O que entrou entre essas duas seções? Entrou esse 35. E ele está positivo ou está negativo? Porque a nossa conversão que está à esquerda, se está subindo, é positivo. Aí eu vou colocar o positivo da convenção, certo? 35. Por que eu fiz assim? Esse positivo aqui é do acumular. Esse positivo aqui é o da convenção. Então vai ficar igual a mais 35, concorda? Qual que é a próxima seção de interesse? Só colocar o título aqui para... Vamos só colocar o título aqui, que é o esforço cortante, né? Esforço cortante. Então, nós já pegamos duas seções, vamos pegar qual que é a próxima seção de interesse. Vamos ver aqui qual que é a próxima seção de interesse. É aqui no ponto B. Tem carga concentrada no ponto B? Tem, não tem? Então, tem que fazer uma seção imediatamente antes e uma seção imediatamente depois. Certo? Aí agora nós vamos lá. Cortante na seção B antes e cortante na seção B depois. Ora, esse 35 é o que tinha acumulado até lá, então ele vem para cá, mais 35, mais o que eu vou acumular aqui. Ora, o que tem entre essa seção e essa daqui? Tem isso aqui, não tem? Isso aqui é 30 kN por metro vezes 4 metros, não é isso? 120. Para baixo ou para cima? Para baixo. Se tem 120 para baixo, o cortante é negativo, né? Certo?
Então, o que eu vou acumular entre essa seção? Vou pegar o 35, que já estava mais de acumular, menos 120. Quanto que é mais 35 mais menos 120? Vai dar negativo, né? Menos 85, certo? Isso é bom que na calculadora você vai, ó. É só fazer o jogo de sinal, já vai acumulando. Esse que você acumulou, desce para cá, certo? Menos 85. Mais o que vai entrar depois, abre parênteses. O que entra entre essa seção e outra? E essa daqui? Entrou 165. Positivo ou negativo? Positivo da convenção. Então, vou botar o mais 165. Então, menos 85 mais 165, mais 80, certo? Ok, vamos para a próxima seção. Qual que é a próxima seção de interesse? C. A próxima seção de interesse é C. Tem carga concentrada em C? Então, eu tenho que fazer uma seção imediatamente antes, uma seção imediatamente depois. Ok? Então, nós vamos vir para cá, ó, e escrever a seguinte equação. Cortante na seção C antes e cortante na seção C depois. Ora, eu tinha mais 80 acumulado, não é isso? Então, mais 80 vem para cá. Herança. Mais 80. Mais o que eu vou acumular, abre parênteses, vamos ver aqui. O que entrou? O que entrou aqui dessa seção até essa aqui? Entrou esse aqui, ó. 30 vezes 2, positivo ou negativo? Então, ele vai entrar com menos 30 vezes 2, certo? Então, coloco lá, ó. Menos 30 vezes 2. Mais 80 menos 30 vezes 2 dá o quê? Mais 20. Esse mais 20 passa para cá, não é isso? Esse mais 20 passa para cá. E aí, o que entra entre essa seção e essa? 20 descendo, né? Então, ele é mais menos 20 da convenção, que dá 0. Nesse procedimento que nós adotamos, termina sempre no 0. Se não terminar no 0, está errado. Então, é outra garantia que a gente tem. Né? Tem que terminar no 0. Beleza? Necessariamente tem que começar 0? Não. Vai começar 0 porque sempre não vai ter nada, né? Nós vamos fazer o diagrama agora. Nós vamos ver que nesses pontos de interesse aqui, que eu tracei seção antes e depois, no mesmo ponto tem 2 valores. É isso que nós vamos ver agora. Ok? Vamos traçar o diagrama. Agora que nós calculamos os valores, vamos traçar o diagrama, certo? Por exemplo, aqui é o ponto A. Aqui é o ponto A. Vamos traçar o diagrama. O ponto A ele tem 2 valores, 0 e 35. Certo? 0 e 35. Então, 0, 35 aqui. Aí, positivo, vou marcar para cima, ok? Aí aqui, ó, vou colocar, vamos anotar. O 0 não vou anotar, mas aqui é mais, é obrigatório botar esses sinais aqui, certo? 0 mais 35. Tudo bem? O ponto B, ele começa com... Cadê o ponto B?
ponto B está aqui, ó. Menos 85 e depois vai para mais 80. Então, vou botar aqui menos 85, né? E vai para mais 8. Opa, esqueci a linha reta. Aqui é melhor botar a reta. Ele vai com menos 85, 20, 40. Vai para mais 80. Estou tentando fazer mais ou menos em escala aqui. Então, aqui ele é menos 85, né? Depois ele vai para mais 80. Depois ele vai para 20 e 0, não é isso? Que é mais 20. Então, olha só. 0 mais 35, menos 85, mais 80, mais 20 e 0. Ele fez esse caminho. Agora nós vamos ligar, como é o cortante, sempre com a linha reta. De menos 35 ele veio para menos 85, foi para mais 80, já liguei com a linha reta, né? Foi para mais 80. E de mais 80 ele foi para mais 20, e mais 20 ele foi para 0. Tudo bem? Aqui é um cortante positivo, aqui é um cortante negativo, aqui é um cortante positivo. Tudo bem? Esse aqui é o diagrama de esforço cortante. Ele gerou um ponto de interesse para mim aqui, ó. Ponto D. Eu preciso descobrir que distância é essa daqui. Quanto que vale esse Z? Eu preciso descobrir. Nós sabemos que esse vão todo aqui tem 4 metros, não é? Olha o que eu vou fazer, ó. 35 está para Z, assim como 85 está para 4 menos Z. Isso aqui é a semelhança de triângulo. Porque esse ângulo aqui é igual a esse ângulo daqui. Ora, isso aqui é uma equação que só tem um incógnito. Se eu fizer aqui, ó, 35 vezes 4 é quanto? 140, né? 140 menos 35Z é igual a menos 85Z é igual a 0, certo? Então Z vai ser igual a quanto? Você vai somar 140 dividido por 35 mais 85. Quanto? Z, 1,16 metros. Se essa distância aqui é 1,16 metros, a outra vai ser o que falta para 4. Né? 4 menos Z é quanto? 2,84. Então, você já sabe que essa distância aqui é 2,84 metros. Tudo bem? Então, esse ponto de interesse vai ser para o momento fletor. O momento fletor, além do ABC, que eu calculava, eu vou ter que calcular o momento fletor no ponto D. Correto? Bom, agora que a gente já calculou o esforço cortante e também já obteve esse ponto de interesse extra para o momento fletor, nós vamos calcular o momento fletor. O momento fletor é aquele mesmo procedimento, só que agora, como não tem momento concentrado, eu vou traçar uma seção aqui, uma seção em A. Eu posso olhar para a esquerda ou para a direita. O que está mais fácil aqui? Para a esquerda. Então, o momento fletor em A é igual a 0. Certo? Agora, eu vou pegar essa seção aqui. Eu vou pegar essa seção que estava aqui no ponto A e vou levar essa seção aqui para o D. Momento fletor em D. Está mais fácil olhar para a esquerda ou para a direita? Para
Eu vou dar um zoom aqui, eu não vou fazer isso sempre, mas vou dar um zoom. Eu pego aqui a seção D, eu estou olhando só para a esquerda, só para a esquerda. Eu vou ver uma carga distribuída aqui de 30. Essa distância aqui é 1,16 e essa carga concentrada aqui é de 35. Lembrando a vocês que as fibras estão aqui embaixo. Certo? E agora eu vou calcular o momento fletor em D. Momento fletor em D. Esse 35, ele está fazendo o que com a fibra? Tracionando ou comprimindo? Tá, ok. Tracionando ou comprimindo? Tem que ter certeza disso aqui. Você pega uma régua, cola um durex aqui embaixo, aqui é o durex. Se eu segurar a régua com a mão e na outra eu empurrar com o dedo assim, o que vai acontecer com o durex? Ele vai engelhar ou tracionar? Vai tracionar ou vai engelhar? Tem que ter certeza. Chegamos à conclusão, então, que o 35 está tracionando, não é verdade? Então, começa com mais 35 vezes 1,16, que é a distância. Essa carga distribuída, eu vou transformá-la em fictícia, não é isso? Vai ser 30 vezes 1,16, não vai? Vai estar, se aqui está tracionando, isso aqui vai estar comprimindo. Então, menos, né? Aí, 30 vezes 1,16 vezes a metade de 1,16, que é essa distância aqui, não é isso? Não é isso? Aí eu coloco aqui, vezes 1,16, aí eu coloco aqui ao quadrado e sobre 2, que eu vou pegar vezes 1,16 dividido por 2. Entenderam isso? Ou não? Ou se quiser, vamos ver que tem gente aí que bugou. A pessoa coçou o braço e foi para trás, bugou. Quanto que é essa distância? Quanto que é a metade de 1,16? 0,58? Então, vezes 0,58, certo? Aqui é o valor. 30 vezes 1,16. Aqui é a posição. 0,58. Ficou melhor assim? Quanto que vai dar isso aqui? (35 vezes 1,16 menos 30 vezes 1,16 vezes 0,58. 20,416. Aqui é quilonewton vezes metro. Quilonewton vezes metro. Ok? Outro ponto de interesse é aqui o ponto B. Momento fletor em B. Aí eu vou pegar a seção, né? Aquela seção, vou colocar aqui em B. Aí no caso, está mais fácil olhar para a esquerda ou para a direita? Agora está mais fácil olhar, só tem duas cargas, né? Só tem duas cargas. Vamos ver se agora a gente consegue fazer sem o zoom. Bom, a seção está em B. Eu vou olhar para a direita. Esse 20 está comprimindo ou tracionando as fibras? Comprimindo. Então, menos 20 vezes 2. E tem essa carga distribuída aqui, que vai ser 30 vezes 2 vezes 1. Que também está comprimindo, não é isso? 30 vezes 2 vezes a metade de 2. Então, menos 30 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 100, não é isso?
Concordam? Menos 100. E temos ainda o momento fletor em C, que vai ser quanto? Vai ser 0, né? Porque se eu traçar uma seção em C aqui e olhar para a direita, não vai ter nada. Agora nós vamos fazer o diagrama. Do mesmo jeito que a gente fez para o cortante, nós vamos fazer o diagrama. Então, fazer o diagrama, vamos aqui pegar a barra, né, e traçar o diagrama nela. Vamos então traçar o diagrama de momento fletor. Esboçar, na realidade, né, o diagrama. Então, nós temos que o momento fletor em A é 0, já está 0 aqui. Né? Agora, vamos para o momento fletor em D. Nós calculamos que o momento fletor em D era 20,416. No Brasil, na hora de traçar o momento fletor, o positivo vai para baixo. Eu não posso fazer nada. Essa é a nossa convenção. Então, ele deu aqui 20, né? Então, olha aqui, o valor foi mais 20,416. E no ponto B foi menos 100, certo? Menos 100. Então, nós vamos pegar aqui menos 100. Nem vai ficar aqui em escala, né? Vamos tentar fazer em escala aqui para ficar mais ou menos bonitinho, senão fica uma coisa muito estranha. Então, vou botar, ele deu 20,416, né? E aqui deu menos 100. Vou tentar colocar numa mesma escala aqui. Olha só. E aqui no ponto C, deu 0, certo? Como que eu esboço? Aqui, mais 20,416. E aqui, menos 100. O esboço do diagrama de momento fletor tem a seguinte regra: se entre as seções tiver carga distribuída, que é o que tem aqui, ele vai se unir através de uma parábola. Ok? Então, vou botar uma parábola que passe por esses pontos aqui. Uma parábola que passe por esses pontos. Então, ele vem aqui, ó. Chegou aqui. E aqui ele vai fazer outra parábola. Mais tarde nós vamos descobrir por que a concavidade dessa parábola deu para cá. Mas basicamente, vou até dar o segredo para vocês aqui. Calcula o momento fletor no meio desse vão aqui, no meio do balanço. Esse aqui é o balanço. Vamos calcular o momento fletor aqui no meio do balanço. Eu vou olhar para cá. Vai ter menos 20 vezes 1. Não é isso? Aqui, ó, menos 20 vezes 1. Menos 30 vezes 1 vezes meio. Então, tem o menos 20, menos 15, menos 35, certo? Então, significa que é menos 35. Ora, se no meio do vão, vamos aqui, qual que é a metade de 100? Menos 100 dividido por 2 é igual a menos 50. Se no meio do vão, esse 35 for menor que a metade de 100, ou seja, for menor que 50, a concavidade é para cima. Se ele for maior, a concavidade é para baixo.
Aí aquela pergunta, e se for igual, professor? Aí você tem que pegar mais pontos. Entendeu? Como acha a concavidade? Aqui é uma parábola que tem que pegar 3 pontos, então a concavidade é essa daqui. Então, a convenção de momento positivo é essa aqui, esse aqui é o momento negativo. E esse aqui é o diagrama de momento fletor. Por que que eu pedi esse ponto D como ponto de interesse? Esse aqui é o maior momento fletor positivo. Esse aqui também é um ponto de inflexão da parábola. Esse aqui é um ponto de inflexão, né, onde ela muda a tangente, certo? A tangente vem com sinal, chega nesse ponto, ela é um ponto de máximo ou de mínimo. No caso, é o máximo momento fletor positivo. E esse máximo momento fletor positivo ocorre exatamente onde o cortante é igual a zero. Por isso que ele é ponto de interesse. Entendido? Então, aqui nós vimos um exemplo de como calcula as reações de apoio, calcula o esforço cortante, calcula os pontos do momento fletor e esboça os diagramas de esforço cortante e momento fletor, que são os 2 esforços que existem em viga. O que é interessante fazer agora? Achar os diagramas para aqueles exercícios que nós resolvemos na aula passada. Calculamos, por exemplo, as reações de apoio. Nós calculamos a reação de apoio. Bom, um dos recursos que vocês têm disponíveis aí para verificar se você acertou, né, é o F2, que é um programa de análise de estruturas planas, estruturas reticuladas planas. Lembrando aquela minha advertência, você só pode usar um programa se souber fazer sem ele. Você não vai direto no programa. Você tem que ter uma outra base de comparação, senão você fica refém. Só use o programa se você souber fazer sem ele. Qualquer programa, não é só F2 não, qualquer programa. Usar programa sem saber fazer sem ele é receita de tragédia. Feito esse alerta, feita essa advertência, nós estamos aqui com a nossa mesma estrutura que nós fizemos aqui no caderno, a gente fez fora do F2, a gente colocou aqui no F2. Então vamos ver aqui, ó, o diagrama de esforço cortante. Né? Vamos ver o diagrama de esforço cortante. Ó. O mesmo diagrama que a gente tinha obtido. Só voltar um pouco aí no vídeo, você vai ver esse diagrama. Né? 0, 35, menos 85, mais 80, mais 20, zerou. Usamos a mesma convenção do F2. Ó, o momento fletor. Veja que ele colocou aqui, ó, ele colocou também, calculou o máximo. Né? O nosso foi 20,300 e alguma coisa, ele já deu uma arredondada aqui, né? Mas o menos 100 bateu igualzinho. E se você quiser ver essa distância, aqui tem um L, aí você pega, não dá para ver aqui, né? Mas dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui. Tá vendo quando eu estou com o mouse aqui em cima? Ele está dando X aqui embaixo, ó. Eu venho com o mouse aqui em cima, ó, o X. O nosso X foi 1,16, ó. Ele está dando um 17, um 16, é porque eu não estou com uma precisão boa, mas bateram, todas as informações bateram. Ou seja, vocês têm uma ferramenta gratuita de conferir. Vocês têm uma ferramenta gratuita de conferir. Então, todo aluno que trabalha com teoria, com isostática, ele sabe usar o F2. Mas ele também sabe fazer sem o F2. O F2 a gente usa, né, quando tem um grande volume para calcular, mas eu tenho que ter esse senso de saber fazer sem o F2. Senão fica muito perigoso. Combinado? Então tá aí o F2. Próxima aula a gente continua.